Porque o não de Deus é muitas vezes o seu maior presente. Da tragédia ao triunfo, você já se ajoelhou pedindo algo a Deus com todo o seu coração e ouviu o silêncio? Já sentiu o peso de uma oração que pareceu atravessar o teto e voltar sem resposta? Talvez você tenha acreditado com todas as forças que aquele relacionamento era o plano de Deus, ou que aquele emprego, aquela cura, aquele sonho seriam a prova do favor divino. Mas o que fazer quando o céu, em vez de um sim, nos entrega um não? Esse é o tipo de dor que poucos têm coragem de confessar. A de quem acreditou fielmente, esperou pacientemente, e mesmo assim viu a porta se fechar diante dos olhos. O não de Deus fere o orgulho, abala a fé e silencia a alma. Você tenta entender, mas tudo o que sente é vazio. A mente pergunta, por quê? E o coração responde, não entendo. Há uma ferida que nasce nesse silêncio. É o momento em que você se sente esquecido, invisível, preterido. Quando vê outros prosperando, sendo atendidos, vivendo o que você pediu, e você fica parado, orando, esperando, e nada muda. É aí que a fé é realmente provada. Não nos dias em que tudo dá certo, mas nos dias em que Deus diz não. Mas e se esse não for exatamente o que você precisava? E se for a forma de Deus te proteger de algo que você ainda não enxerga? O que se o não que você tanto teme for, na verdade, o primeiro passo do seu triunfo? O que o mundo chama de tragédia, Deus muitas vezes chama de transformação, porque Ele não está comprometido em te dar o que você quer, mas em te moldar para o que você nasceu para ser. O não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. Ele não está te punindo, está te preparando. E esse é o ponto que muitos não percebem. Deus não está em silêncio. Ele está trabalhando em silêncio. Talvez você ache que perdeu algo precioso, quando, na verdade, Deus apenas te livrou de um fardo que você ainda não tinha forças para carregar. Talvez você esteja lamentando uma porta fechada enquanto o céu está construindo uma ponte. Há um momento na vida espiritual em que o não de Deus se torna um eco de amor. É quando você começa a perceber que Ele nunca disse não para te ferir, mas para te salvar de si mesmo. E é exatamente aí, nesse ponto entre a dor e a revelação, que o milagre começa. Porque o triunfo de Deus não nasce de respostas imediatas, mas da espera paciente e do coração quebrantado que ainda escolhe confiar. Esse vídeo é um convite para você entender por que o não de Deus pode ser o maior presente que você já recebeu. Um convite para olhar além do que dói, além do que terminou, além do que parece perdido. Há um selo divino nesse momento da sua vida, algo que você não entende agora, mas que um dia agradecerá em lágrimas de gratidão. Você vai descobrir que o não de Deus é o início de um caminho que te levará aonde o sim nunca conseguiria te colocar. E é nesse ponto, entre a tragédia e o triunfo, que o coração finalmente entende. Deus nunca te negou, Ele apenas te guardou. O silêncio que fala. Há momentos em que o céu parece mudo. Você ora, clama, chora, e o que retorna é apenas o som do próprio coração batendo, tentando continuar. O silêncio de Deus pode parecer um abandono, mas na verdade é uma forma profunda de comunicação. Porque quando Ele se cala, não é ausência, é presença em outra linguagem. É o momento em que Ele nos ensina a ouvir com o Espírito e não com os ouvidos. Você pede respostas, mas Deus quer te ensinar a perceber sinais. Ele não te ignora, Ele te lapida. Quando o céu não responde, o que está sendo treinado é o seu discernimento, porque há bênçãos que só podem ser compreendidas por quem aprendeu a suportar o silêncio. Muitos desistem nesse ponto, acham que Deus os esqueceu. Mas é exatamente nesse intervalo, entre a oração e a resposta, que Ele faz o trabalho mais delicado, o de moldar seu interior. O silêncio de Deus é o terreno
onde a fé amadurece. É o lugar onde o coração aprende a confiar, mesmo sem entender. A dor de não ouvir nada pode ser o convite para escutar o essencial. Ele sussurra nos intervalos da sua angústia, e se você prestar atenção, perceberá: o não que você teme é o eco de um amor que te protege. Deus não é indiferente à sua dor. Ele sente o peso de cada lágrima que você derrama em secreto. Ele vê a luta que ninguém mais enxerga, e é nesse esconderijo da alma que ele começa a reescrever sua história. Porque antes de te levar à vitória, ele precisa te ensinar a suportar o processo. A ausência de respostas é, muitas vezes, a resposta que mais transforma, porque te força a depender, não daquilo que vê, mas daquele que é. O silêncio não é o fim, é a pausa entre dois atos da mesma promessa. E há uma frase que o Espírito repete dentro de quem decide não desistir: eu ainda estou aqui. É nesse ainda que mora o milagre. Quando tudo parece imóvel, Deus está se movendo em camadas invisíveis. Quando nada acontece no mundo de fora, o céu trabalha no mundo de dentro. O não de Deus é uma forma de dizer: não agora, porque ainda estou te preparando. E esse preparo dói. Dói porque quebra o controle. Dói porque exige rendição. Mas é uma dor que purifica. Há algo sagrado nesse silêncio. É nele que você descobre que não precisa de todas as respostas para continuar confiando. É nele que você entende que fé não é saber, é permanecer. E quando o coração entende isso, o silêncio de Deus se torna o som mais claro da sua fidelidade. Fiquem tranquilos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46:10. Você vai entender, no tempo certo, por que esse silêncio era necessário. Quando o não de Deus é proteção. Você já percebeu como, às vezes, o que mais desejamos é justamente o que mais nos destruiria se fosse concedido antes da hora? O ser humano tende a confundir desejo com propósito. Pedimos a Deus aquilo que julgamos bom, mas Ele enxerga o que nós não conseguimos ver. O futuro que está por trás da aparência do agora. Muitas vezes, o não de Deus é um escudo invisível. É a mão que impede o abismo disfarçado de oportunidade. É o bloqueio que frustra o plano que parecia perfeito, mas que, na verdade, nos afastaria dele. Você queria que desse certo, mas Deus sabia que isso te deixaria preso em algo que não foi feito para durar. O não de Deus não é rejeição, é proteção em sua forma mais pura. Ele te protege de vínculos que drenariam sua alma, de portas que te desviariam do propósito, de vitórias que viriam antes da maturidade necessária para sustentá-las. Porque o amor de Deus não se mede pelo quanto Ele concede, mas pelo quanto Ele guarda. Quantas vezes você olhou para trás e agradeceu por algo que não aconteceu? Naquele momento parecia uma tragédia, mas hoje você entende. Se tivesse acontecido, teria te destruído. Esse é o tipo de sabedoria que só o tempo revela, mas Deus já sabia desde o início. Quando Ele diz não, está dizendo: ainda não é seguro, ainda não é o momento, há algo melhor que você ainda não pode ver. A fé verdadeira é aprender a agradecer por portas que não se abriram, porque algumas delas escondem precipícios. Deus não impede caminhos por capricho, Ele os fecha por amor. Há batalhas que Ele não te deixa lutar, porque já sabe que a vitória te custaria mais do que valeria. Há pessoas que Ele retira da sua vida não porque te despreza, mas porque te liberta. Você pode estar lamentando um não hoje, sem perceber que foi justamente esse não que te salvou. Deus age em silêncio, mas nenhuma negativa dele é vazia. Toda negativa tem propósito, toda pausa tem sentido. A dor do não é o testemunho da proteção divina. É a prova de que o céu continua te observando com zelo, mesmo quando o coração insiste em duvidar. A verdadeira maturidade espiritual começa quando você para de perguntar por que Deus me negou e começa a dizer: Senhor,
Obrigado por me proteger de algo que eu não entendia. Você vai perceber que o não de Deus é sempre o sim para algo maior, porque Ele não te nega o que é bom. Ele te prepara para o que é eterno. Quando o não de Deus é redirecionamento, você orou para que uma porta se abrisse e ela se fechou. Tentou de novo, insistiu, acreditou e o resultado foi o mesmo. Silêncio, bloqueio, frustração. É natural pensar que algo deu errado. Mas e se na verdade nada deu errado? E se essa rejeição for apenas o empurrão de Deus na direção certa? Deus nunca fecha uma porta sem antes preparar outra. Ele apenas não permite que você caminhe em direção contrária ao propósito. O problema é que, quando estamos cheios de planos, o não dele soa como perda, quando na verdade é correção de rota. Você queria um destino. Deus queria te ensinar o caminho. Há uma diferença entre insistir e permanecer. Insistir é tentar forçar algo que Deus já encerrou. Permanecer é confiar que, mesmo sem entender, Ele ainda está conduzindo. A diferença entre o desespero e a fé está em aceitar o redirecionamento. Muitas vezes, o não de Deus não é um ponto final. É uma vírgula que separa o que você queria do que realmente precisa. É a pausa necessária para que o plano dele entre em cena. Porque Deus não te leva pelo caminho mais curto. Te leva pelo caminho que te transforma. Olhe para a vida de José. Ele sonhou com honra e liderança, mas foi lançado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, tudo parecia um não atrás do outro. Mas o que José não via era o fio invisível da providência costurando cada queda à promessa final. O poço o levou ao Egito. O Egito o levou ao palácio. O não dos irmãos o conduziu ao sim de Deus. O mesmo acontece com você. Cada recusa, cada desvio, cada atraso está te alinhando com algo maior. Deus não quer apenas te entregar um destino. Ele quer te preparar para não se perder quando chegar lá. Quando Ele diz não, não é para te punir, mas para te mover. Há lugares que só se alcançam depois que se aceita perder o controle. E é aí que o Espírito Santo assume o volante da sua jornada. Talvez você esteja em meio a um desvio agora. Tudo o que planejou parece ter sido interrompido, mas saiba, Deus não está te afastando do propósito, está te reposicionando para vivê-lo plenamente. O não que você lamenta hoje pode ser o desvio que te salvará amanhã. A estrada pode ter mudado, mas o destino continua o mesmo, o centro da vontade de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando o não de Deus é lapidação. Você já percebeu que Deus não tem pressa, mesmo quando tudo dentro de você grita por urgência? Ele trabalha em silêncio, devagar, no tempo certo, como o oleiro que gira a argila até que ela assuma a forma exata que ele deseja. E é nesse processo que muitos desanimam, porque ser moldado dói. A dor do não é muitas vezes a dor da lapidação. Deus não está apenas te negando algo, Ele está te preparando para carregar o peso daquilo que virá. Porque o que é fácil de receber é fácil de perder, mas o que é forjado com lágrimas se torna parte de quem você é. O não de Deus, nesse estágio, é como o fogo que purifica o ouro. Ele remove impurezas, orgulhos escondidos, medos disfarçados de fé. E no meio desse processo, é comum que você pergunte: Senhor, por que está doendo tanto? E o céu responde no silêncio: porque estou te fortalecendo para o que pedi que carregue. Deus não forma guerreiros no conforto, mas no confronto. E às vezes o maior confronto é com a própria vontade. Você pede que Deus te use, mas não quer ser esvaziado. Pede que Ele te eleve, mas não quer passar pelo chão. A lapidação é o ato de amor mais exigente de Deus, porque Ele não está apenas preocupado com o que você vai ter,
mas com quem você vai se tornar. Cada não é uma lasca a menos na pedra bruta. Cada espera é uma camada de maturidade. Cada frustração é uma oportunidade para escolher confiar, mesmo sem compreender. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho de sua carne e ouviu o não mais transformador da história. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. O espinho permaneceu, mas Paulo foi transformado. É isso que o não de Deus faz. Não muda as circunstâncias, muda o coração que as atravessa. A lapidação não é castigo, é cuidado. Deus está refinando você até que o reflexo dele brilhe em sua vida. E o que hoje parece perda, amanhã será o testemunho da sua graça sustentadora. Por isso, quando o não vier, não o rejeite. Acolha-o como um mestre disfarçado. Ele veio para te fortalecer, não para te ferir. Quando o não de Deus é um ato de amor. Você já pensou que o amor de Deus se manifesta tanto nos sims quanto nos nãos? A maioria das pessoas acredita que o amor divino está apenas nas bênçãos concedidas, mas o verdadeiro amor de Deus se revela nos limites que Ele coloca. Deus te ama o suficiente para não te dar tudo o que você quer, porque Ele sabe o que cada coisa faria com a tua alma. O amor dele não é permissivo, é protetor. É o tipo de amor que vê mais longe do que os seus olhos alcançam, que entende o que o seu coração ainda não consegue discernir. Quando ele diz não, não é frieza, é ternura em forma de disciplina. É o pai que segura o filho à beira do precipício, mesmo que o filho chore querendo pular. Amor não é satisfazer todos os desejos. Amor é cuidar da essência, preservar o propósito, guardar o espírito. Deus não está interessado em te fazer feliz por um momento, mas em te tornar inteiro para a eternidade. Ele te nega o que é temporário para te dar o que é eterno. Às vezes, o não de Deus vem quando você mais ora, mais se esforça, mais acredita. E é aí que a fé amadurece, quando o amor dele começa a se mostrar de um jeito que fere o orgulho, mas cura o coração. Deus não te rejeitou. Ele apenas está te ensinando que amor de verdade também sabe dizer não. O amor de Deus não é frágil, é firme. Ele não cede às suas emoções porque conhece o seu chamado. Ele não muda de ideia porque conhece o seu valor. E mesmo quando tudo parece contrário, ele ainda está dizendo: eu estou aqui, eu continuo te amando, mesmo quando você não entende o porquê. Foi esse amor firme que guiou Jesus até a cruz. Ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o Pai permaneceu em silêncio. Não foi rejeição, foi amor. Porque por trás daquele não estava o maior sim da história, a salvação da humanidade. O não de Deus é a prova de que Ele te ama mais do que te agrada. É o amor que forma, que amadurece, que liberta. E quando você começar a enxergar os nãos de Deus por essa lente, vai perceber: Ele nunca esteve te negando, estava te amando. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12. 6. Quando o não de Deus revela o propósito. Há momentos em que a dor é tão profunda que você se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Você ora, busca respostas e o céu parece fechado. Mas é justamente nesses silêncios que Deus trabalha de forma mais precisa. O não dele não é o fim. É o começo de um propósito que ainda não foi revelado. Nada em Deus é acidental. Cada perda, cada interrupção, cada desvio carrega uma intenção divina. Quando ele diz não, é porque está conduzindo você a um sim, que faz parte de algo muito maior. O problema é que enquanto o propósito está em formação, tudo parece caos. Mas por trás do caos, há coerência. Por trás da dor, há desenho. Por trás da aparente injustiça, há um plano sagrado sendo costurado. José, no Egito, não entendeu o não dos irmãos. Davi, fugindo de Saul, não entendeu o não do trono.
Maria, aos pés da cruz, não entendeu o não que permitiu a morte do filho, mas todos esses nãos estavam conectados ao propósito eterno de Deus. Você também faz parte desse mesmo enredo. Há algo sendo construído, mesmo que agora tudo pareça desmoronar. Deus usa o não para revelar o que o sim esconderia, porque é na perda que a fé se torna pura, é na rejeição que o chamado ganha raiz. É na espera que o propósito amadurece. O não te obriga a parar, refletir, mudar de direção. E nesse processo, Deus revela quem você é e quem Ele sempre foi. O propósito não nasce na vitória, nasce na frustração. É quando tudo parece ruir que Deus te mostra o que realmente importa. Você descobre que não precisava da aprovação que buscava, nem da oportunidade que perdeu. Tudo o que precisava era do olhar dele sobre você, te lembrando: eu ainda tenho planos que o teu coração não imagina. O não de Deus revela que você não é escravo do que perdeu, mas herdeiro do que foi prometido. E essa promessa nunca se quebra, mesmo quando o caminho muda. A cada negativa divina, há um convite para a descoberta. O que Deus quer fazer através disso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Quando o não de Deus te ensina a confiar. Confiar em Deus quando tudo dá certo é fácil, mas confiar quando tudo dá errado é fé de verdade. E é exatamente nesse terreno instável, onde suas orações parecem não ter resposta e seus planos se desmancham, que o não de Deus te ensina o que é confiança real. Confiar não é entender, é descansar. Não é controlar, é render-se. E esse é o ponto mais desafiador da caminhada espiritual. Abrir mão da necessidade de ter explicações e simplesmente crer que o amor de Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Deus não te pede que entenda o caminho, Ele te pede que confie no condutor, porque quem enxerga o todo é Ele. Você vê o instante, Ele vê o eterno. E enquanto você sofre com o agora, Ele já está moldando o depois. Há dias em que a fé parece frágil demais para sustentar o peso do silêncio divino. Mas é nesse ponto que a confiança começa a nascer. Não da resposta, mas da presença. Deus não te abandonou. Ele apenas está te ensinando a andar com os olhos fechados e o coração aberto. A confiança verdadeira é forjada na ausência. É quando Ele se cala, mas você ainda diz: eu sei que estás comigo. É quando o milagre não vem, mas o consolo chega. É quando o futuro é incerto, mas a paz inexplicável te envolve. A fé não é uma escada que te tira do vale, é a força que te sustenta dentro dele. E o não de Deus, tantas vezes, é a forma mais pura de te levar a essa maturidade espiritual. Porque a confiança que nasce no meio da frustração não depende mais de resultados, mas de relacionamento. Jó perdeu tudo: família, saúde, futuro, e ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a essência da confiança que o não produz. É uma fé sem muletas, uma rendição sem cálculo, uma entrega total ao caráter de Deus. Você não precisa entender para confiar. Precisa apenas lembrar quem Deus é. E quando essa confiança floresce, o medo começa a perder força. Porque quem confia, descansa. Quem confia, permanece. E quem confia, verá no tempo certo que cada não foi um desvio estratégico da graça. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Quando o não de Deus te conduz à paz, chega um momento em que o coração cansado para de lutar contra o que não entende. É quando a alma, depois de tanto chorar, finalmente se cala. E nesse silêncio que antes doía, nasce algo novo: a paz. Não a paz que vem da conquista,
mas a paz que vem da rendição. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença em meio a ela. E essa presença muda tudo. Quando o não de Deus se torna definitivo, o desespero começa a se transformar em entendimento. Você percebe que o controle nunca foi seu. E que perder o controle não é o fim, é o início da verdadeira confiança. A paz que Deus dá não depende do que acontece fora, mas do que Ele faz dentro. Ela não se apoia na lógica, mas na certeza de que se Deus permitiu, há um propósito escondido até mesmo naquilo que partiu seu coração. Essa é a paz que não exige respostas, porque já entendeu quem é o autor da história. É nesse ponto que o não de Deus se torna o lugar mais seguro do mundo. Porque é ali que o orgulho morre, o ego silencia e o espírito aprende a descansar. Deus começa a ocupar o espaço que antes era tomado por medo e ansiedade. E você começa a perceber que o que perdeu nunca foi essencial, porque o essencial sempre foi Ele. A paz não é ausência de movimento. É a certeza de estar onde Deus quer que você esteja, mesmo que pareça parado, mesmo que pareça injusto, mesmo que pareça pequeno. A paz é a confiança em forma de respiração. É o suspiro da alma que finalmente entendeu. Não preciso entender, só preciso estar nele. Jesus dormiu no meio da tempestade porque sabia quem estava no controle do vento. Essa é a paz que o não de Deus constrói em você. Uma serenidade inabalável, não porque tudo deu certo, mas porque o coração já não depende disso para estar bem. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Quando o não de Deus se transforma em renascimento, há algo poderoso que acontece quando você para de resistir e começa a aceitar. O não de Deus, que antes parecia uma sentença, torna-se o solo fértil onde uma nova versão de você começa a nascer. A dor que te derrubou se transforma em raiz. A perda que te quebrou se torna força. E a história que parecia ter acabado se revela como o início de algo totalmente novo. Deus nunca desperdiça sofrimento. Tudo o que Ele permite, Ele redime. Mesmo quando o cenário parece irreversível, o Espírito de Deus continua criando dentro de você, recriando esperança, restaurando propósito, reacendendo fé. É como se, no meio das cinzas, Ele sussurrasse: veja, estou fazendo algo novo. Você não percebe? O renascimento começa quando você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: para que isso está me moldando? A dor deixa de ser inimiga e se torna instrutora. E aquilo que antes te fazia sentir vítima, agora te desperta como instrumento. Você passa a enxergar que não foi esquecido, apenas preparado. Que o atraso era proteção. Que o fechamento de portas era redirecionamento. E que o não de Deus não destruiu seus sonhos. Ele apenas destruiu os que não te levariam ao destino certo. O renascimento em Deus não é voltar a ser o que você era. É se tornar quem você nunca imaginou que poderia ser. É caminhar com cicatrizes que não te envergonham, mas testificam de que a graça foi maior que a dor. É olhar para trás e perceber que o que antes parecia o fim era, na verdade, o início da tua reconstrução. Deus não te ressuscita para o mesmo lugar de onde te tirou. Ele te leva mais fundo, mais maduro, mais consciente da sua voz e da tua missão. E é nesse novo estágio da jornada que você entende que o não de Deus não foi uma perda, foi um chamado. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21 e 5. O triunfo que nasce do não de Deus. O triunfo de quem passou pelo não de Deus não é barulhento. Não vem com aplausos nem com troféus. Ele acontece em silêncio, no fundo da alma, onde a fé amadureceu, a confiança se firmou e o amor se tornou incondicional.
O verdadeiro triunfo é acordar em paz, sabendo que o que Deus fez foi o melhor, mesmo quando ainda dói um pouco. É olhar para o passado com gratidão e não com ressentimento. É perceber que o não que partiu o teu coração foi o mesmo que salvou a tua alma. Deus nunca quis apenas te dar o que você queria. Ele quis te ensinar a viver de um modo que nada mais pudesse te tirar a esperança. O triunfo é esse estado em que o coração entende que a vontade de Deus não é uma ameaça, é abrigo. É quando você já não precisa mais provar nada, porque sabe que foi escolhido, moldado e sustentado pelo amor dele. O não de Deus foi o ponto de virada. Ele te quebrou sim, mas só para refazer. Te esvaziou sim, mas para encher de propósito. Te fez esperar, mas apenas porque estava preparando o tempo perfeito. E agora, o que antes era dor se torna testemunho. O que antes era perda se torna legado. Você é a prova viva de que o não de Deus é um dos maiores atos de amor que Ele pode oferecer. Porque te livra do que te destruiria e te conduz ao que te amadurece. Te ensina a amar sem condições, a confiar sem garantias, a crer sem ver. E quando essa transformação acontece, nada mais te abala, porque o centro da tua vida já não é o que você perdeu, é o que Deus está fazendo dentro de você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Há um selo de glória nesse não, e é nele que a tragédia se transforma em triunfo. Você não é mais o mesmo. O que era desespero virou sabedoria. O que era queda virou recomeço. E o que era um não virou a maior prova de que Deus sempre esteve escrevendo algo muito maior do que o que você sonhou. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e diga em silêncio: Senhor, obrigado até pelos teus nãos, porque neles eu aprendi a confiar, a crescer e a te amar de verdade. Oração final. Senhor, tu sabes o que eu não entendo. Tu vês o que eu não consigo enxergar. Eu te agradeço pelos caminhos que não se abriram, pelas respostas que não vieram, pelas portas que se fecharam, porque em cada uma delas o teu amor estava me protegendo. Dá-me sabedoria para aceitar, força para seguir e fé para descansar na tua vontade. E que o teu não continue me conduzindo ao teu sim eterno. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, curta e não deixe que ela se perca. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar recebendo nossas mensagens de fé e propósito. Há muito mais que Deus ainda quer te mostrar.